Você já ouviu falar sobre a história de Elias e os 400 profetas de Baal? Eu vou te contar. Elias servia ao Deus de Israel, e os profetas de Baal serviam aos deuses de Baal. E um dia, os profetas de Baal chegaram até Elias, né? E falaram assim, vamos ver quem é o rei sobre todo o reino, né? Porque eles não aceitavam que existisse aquele outro Deus. E que ele fosse exclusivo, né? Porque os israelitas serviam apenas aquele Deus. Então, eles desafiaram Elias para que eles pudessem saber, porventura, qual Deus seria o mais poderoso, seria o superior. Elias aceitou o desafio e disse, vamos lá, vamos pegar 2 novilhos, vocês escolhem um, eu escolho outro, a gente corta em pedaços, coloca sobre a lenha, mas não ateia fogo. E assim os profetas de Baal fizeram, Elias porventura também. Assim fizeram, e então Elias disse, orem ao seu Deus, clamem ao seu Deus, e peça para que ele responda a vocês através do fogo, e queime a fogueira. E assim os profetas de Baal fizeram. E ficaram muitas horas ali. Oravam, oravam, gritavam e nada, nenhuma resposta. O povo, por sinal, amou a ideia. E os profetas fizeram orações e começaram a ficar desesperados, porque já tinha passado muitas horas. E nada aconteceu. Então os profetas de Baal ficaram tão irados que começaram a gritar desesperados. Ó Deus de Baal, nos responda! E dançaram. Mas nada aconteceu. E quando deu mais ou menos ali meio-dia, Elias, ousado como era, disse a eles, eu vou até ler para vocês. 1 Reis 18, capítulo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, ele dizia. Já que ele é um deus, ele pode estar meditando, ou até mesmo ocupado, quem sabe até viajando. Talvez esteja dormindo e precise de um bom despertador. Então, eles passaram a gritar mais alto e ainda a se ferir com espadas, de acordo com os costumes. Mas mesmo assim, nada aconteceu. Elias então se aproximou do povo, chamou os descendentes de Jacó e entregou para cada um pedras. No total foram 12 pedras. Chamou os descendentes de Jacó por quê, Juliana? Porque foi para eles que as palavras de Elias tinham sido dirigidas. Ele disse, seu nome agora é Israel, e com as pedras vamos construir um altar e honrar o nome de Deus. Afinal, o altar que ele já tinha construído, por conta do vulco de um monte de gente ali junto, acabou sendo um pouco derrubado. Então eles tiveram que reconstruir, porque agora era a hora do Deus de Israel agir. Então construíram um altar em honra ao Deus de Israel, o Senhor. E cavou ao redor uma valeta na qual poderia ser semeada 2 medidas. Depois que ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha, disse ao povo, encham de água os jarros e lancem na valeta. E fizeram isso 3 vezes. E assim a valeta transbordou de água. E chegou então a tão esperada hora do sacrifício. A hora que o profeta Elias colocou-se de frente ao altar como forma de sacrifício, e o sacrifício foi uma oração. Se encontra lá em 1 Reis 18, versículo 36, a hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o rei de Israel e que sou eu teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu é o Senhor, e que o Senhor é Deus, e que fazes o coração deles voltar a ti, né? Faze, Senhor, que o coração do povo volte a ti. Veja, e tem esse reconhecimento. Então, na hora, fogo caiu do céu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras do chão e também secou totalmente a água da valeta. E quando o povo viu aquilo, ele ficou impactado. Todos caíram e começaram a gritar, ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E foi ali que mais de 400 homens quebraram a cara, literalmente. Tiveram que reconhecer toda uma população que Deus era Deus. E se você voltar lá para 1 Reis 18, no versículo 21 diz que Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre 2 deuses? Ou você serve ao Deus de Baal, ou você serve ao Deus dos deuses. E siga-o. Então, a partir daquele momento, Deus ele agiu sobre a vida de Elias. E toda essa história serve só para te dizer, hoje, qual tem sido o teu pensamento? Se posicione, porque ainda dá tempo. Jesus está voltando. E é algo que não podemos negar.